Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa superabundar em nossos corações, e que nessa noite Ele fale ao nosso ser. O famoso livro Peregrino, de John Bunyan, ele narra a história de um homem que era escravizado com um fardo em suas costas chamado pecado, que até um dia ele encontra a porta da esperança. Então ele atende aquela porta da esperança chamada Jesus Cristo, e aquele fardo é tirado de suas costas, e ele então começa uma nova jornada em sua vida. Esse breve relato nos narra a história de como funciona a vida cristã. O peregrino encontra em sua caminhada diversas adversidades, vales, montanhas, dificuldades, mas ele persevera até o fim, rumo à cidade de Jerusalém. E meus amados, isso é o que Deus deseja para o seu povo. Nós estávamos também escravizados pelo Senhor pecado. Mas a palavra de Deus nos fala que quando Jesus Cristo se entrega naquela cruz em nosso lugar, Ele nos santifica com o seu sangue, nos dando acesso à presença de Deus novamente. E então nós começamos uma jornada em busca da santidade, onde nós vivemos uma vida de santificação, que é um processo onde nós caminhamos dia após dia, até chegarmos no dia que seremos varões perfeitos diante de Deus. Deus deseja que eu e você sejamos santos. Nós vamos encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento Deus explicitando para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Isso não mudou, mas isso ainda continua nos dias de hoje. Não tem como nós dizermos que nós somos transformados, que nós somos regenerados, se o nosso coração, pelo menos, não anseia pela santidade. Se o nosso coração, pelo menos, não queira viver uma vida de piedade diante de Deus. Nem sempre conseguiremos, mas isso não é desculpa para que nós tentemos dia após dia. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre a advertência a uma vida de santidade. Deus continua chamando para si um povo santo. Deus continua separando para si um povo santo. Meus amados, nós estudamos um pouquinho da história da igreja e nós vamos olhar sobre a história dos puritanos. Nós vamos ver que eles eram 0,5% da população inglesa e eles mudaram toda uma nação por viver uma vida em santidade. E por isso eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês nessa noite, em Ageu 2. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 11. Amém? Amém. Ageu 2, do versículo 10 ao versículo 11. Do versículo 10 ao versículo 19. A palavra de Deus nos fala assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba de sua veste, com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo, diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma dessas coisas, ficará imundo? E os sacerdotes respondendo, diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece, imundo é. Agora, pois, aplicai os vossos corações, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao largar
para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas deste dia vos abençoarei. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Eu sei, Pai, que eu não tenho competência, não tenho entendimento por mim para interpretá-la, mas eu creio naquilo que seu Filho Cristo Jesus disse, que Ele iria e nos mandaria o Consolador, aquele que nos conduziria em toda a verdade. E a tua palavra é a verdade. Por isso, Pai, faça com que ela se torne entendível aos nossos corações e que nós possamos sair daqui certos de que ouvimos a tua voz. O Senhor fale aquilo que a sua igreja precisa e não aquilo que ela queira ouvir, e que o Senhor use, que eu diminua, o Senhor cresça e que o seu nome seja bendito, honrado e glorificado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que esses são um dos textos mais difíceis que eu já estudei para pregar. Mas ao mesmo tempo, esses textos difíceis eles são desafiadores, porque eles contêm algumas coisas que nós vamos materializar e ficarmos buscando, mas nunca conseguiremos entender o que Deus realmente quer dizer do seu povo. Colocando esse texto em contexto, nós precisamos sempre lembrar que o livro de Ageu, como o próprio nome do livro já diz, foi escrito pelo profeta Ageu, que significa festivo. Ageu escreve, ou Ageu começa a profetizar depois que Ciro, o rei da Pérsia, no ano 538 a.C., publica um decreto onde ele autoriza que o povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, voltasse a Jerusalém e pudessem retornar à sua vida. Então, nesse ano, nós temos a primeira leva saindo de Jerusalém junto com Zorobabel e Josué. Os estudiosos dizem que saíram em torno de 50.000 pessoas nessa primeira leva. E eles rapidamente começaram a reconstrução do templo, só que prontamente eles se desanimaram e se esfriaram por causa das circunstâncias das pessoas que estavam à sua volta e por causa dos seus próprios corações. 16 anos depois, Deus levanta Ageu e Zacarias. Ageu, um pouquinho antes de Zacarias, para começar a profetizar para aquele povo, para que eles voltassem a retornarem à obra de Deus. E no capítulo 1 de Zacarias, nós vamos ver Deus falando que eles plantavam, mas eles não colhiam, e eles recebiam, mas quando eles iam guardar, eles estavam guardando um saquetel furado, e eles não estavam guardando nada, porque eles estavam deixando a obra de Deus em segundo plano. É interessante a gente notar aqui no versículo 5 e no versículo 7 do capítulo 1, nós vamos ver por duas vezes o profeta falando: reconsiderai o vosso. Ou seja, olha o que eu já fiz para vocês, olha como eu os sustentei, e volte-se para mim. Volte-se para a minha obra, retome a construção do meu templo. E Jesus Cristo ele também disse que nós devemos priorizar a obra de Deus. Mateus 6,33 fala que nós devemos buscar a Deus ou as coisas do Senhor, o reino dos céus, em primeiro lugar, e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquele povo havia perdido esse princípio da soberania de Deus, de que Deus tem controle, de que Deus cuida, de que Deus vela dos seus, e começaram a olhar somente para os seus inimigos, começaram a olhar somente para si próprios. Então Ageu profetiza que eles deveriam voltar à reconstrução do templo,
que estavam no meio deles, que haviam visto o primeiro templo, e eles olham a diferença de um templo para o outro, e eles se desanimam, e eles pensam em não continuar na caminhada, eles pensam em não continuar a fazer ou efetuar a obra de Deus. Então Deus vai e diz que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Nós aprendemos semana passada aqui sobre a importância de perseverar. Eu destaquei 4 pontos. E perseverar, nós devemos perseverar porque é uma ordem de Deus. Deus diz para o seu povo: esforça-te, esforça-te, esforça-te e trabalhar. Nós aprendemos que nós devemos perseverar porque Deus disse que estaria conosco todos os dias através de Deus Espírito Santo. Deus disse que está no meio do povo através do Deus Espírito Santo, no versículo 5. Nós aprendemos que nós devemos perseverar porque a provisão vem de Deus. Se Deus cuida dos passarinhos que não terminam, nem plantam, nem semeiam, Ele não cuidará de nós. E nós aprendemos que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Que um dia nós teremos o nosso corpo glorificado, então a nossa casa será de uma vez por toda impecável. Então estaremos de uma vez por toda na presença de Deus. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos a terceira profecia. A terceira vez, Deus levanta o profeta e o profeta começa a profetizar. No versículo 10, ele fala assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes. E aqui eu quero entrar a um novo ponto. Deus ele começa dando uma ordem ao profeta: pergunta aos sacerdotes. Meus amados, nós estudamos antes dos profetas menores o livro de Hebreus. E nós aprendemos que pelo sacrifício de Cristo Jesus, todos nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Então essa palavra é muito atual para o nosso dia. Porque Deus ainda continua direcionando a palavra dele para os seus sacerdotes. Naquela época, Deus ele usava o profeta para falar com o povo e ele usava o sacerdote para falar do povo para Deus. E hoje em dia, Deus continua falando através dos seus profetas, mas Deus hoje em dia ele fala diretamente ao seu coração. Você é um sacerdote de Deus. Você é uma pessoa que hoje tem acesso livre à presença de Deus. E Deus continua dizendo: fale aos meus sacerdotes. Meus irmãos, às vezes nós ficamos esperando que os pastores olhem para alguém que está enfermo, que os pastores olhem para alguém que está passando por dificuldade, mas isso é o mesmo. Todos nós temos a autoridade vinda de Deus de estarmos orando uns pelos outros. A igreja é o sacerdócio de Deus. Pedro fala no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real. Hoje todos nós podemos estar na presença de Deus, mas infelizmente nós não queremos. Infelizmente nós não usamos do direito que Deus nos dá de podermos viver uma vida plenamente na sua presença, de vivermos uma vida onde nós podemos desfrutar do direito de termos a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Meus irmãos, naquela época era exclusivo aos sacerdotes e hoje continua exclusivo aos sacerdotes. Hoje, todos aqueles que têm Jesus Cristo no seu coração têm acesso à presença de Deus. Todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor podem estar à presença de Deus constantemente. Eu falei semana passada e eu vou frisar hoje de novo: nem todos são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, fala que foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus àquele que crê
coração você ainda não é um sacerdote de Deus. Mas eu creio que Deus quer que você seja. Eu creio que Deus quer que você se torne um sacerdote dele. Porque Deus fala com os seus sacerdotes. Mas é interessante que o texto fala que o profeta, ele dirige a palavra aos sacerdotes, mas pedindo para que os sacerdotes se atentassem para a lei. Olha o que fala no versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo. Você já parou para se perguntar por que Deus questiona os sacerdotes acerca da lei de Deus? Por que Deus pergunta ou manda o profeta perguntar para eles acerca da lei de Deus? Nós precisamos entender que nesse momento aqui, a Bíblia que eles tinham é o conhecido como que nós chamamos hoje de Pentateuco, os 5 livros da lei, a Torá. Mas o que é mais interessante, meus irmãos, é que a palavra Torá, lá na língua hebraica, ela tem 2 significados: ensino e instrução. Essa palavra que está aqui como lei, ela dá a ideia de Deus dizendo assim para o povo: olhe para os meus ensinos, olhe para as minhas instruções, olhe para aquilo que eu quero que você veja e coloque em prática na sua vida. Nós temos algo muito errôneo, que nós falamos que hoje nós estamos debaixo da graça e que não estamos mais debaixo da lei. Quando nós olhamos para a lei, entendendo que ela é um ensino de Deus, nós conseguimos ter a Bíblia completa como a palavra de Deus em nossos corações. Sabendo que Deus fala conosco de Gênesis a Apocalipse. Meus irmãos, aquele povo, eles estavam errando porque eles não estavam olhando para a lei de Deus. Eles não estavam observando as suas condutas, o seu estilo de vida através da palavra de Deus. John Piper, ele fala num vídeo interessante, ele diz: recorra ao manual. Ele fala que nós somos a fabricação e que Deus é o fabricador. E que Deus fez um manual de instrução do fabricante. Então, toda vez que nós queremos saber se estamos certos ou errados em alguma atitude da nossa vida, nós precisamos recorrer à lei de Deus. Aquele povo, eles estavam longe da palavra de Deus, porque os corações deles estavam longe de Deus, porque eles não estavam se atentando para a palavra de Deus. E, meus amados, uma coisa interessante que esse texto nos ensina é que o principal foco de Deus nesse texto é que o povo volte a viver uma vida de santidade. Nós vamos ver isso nos próximos pontos para frente. Mas é interessante que Deus, ele começa a fazer com que o povo entenda a necessidade de viver uma vida em santidade, conclamando o povo a olhar para sua lei, a olhar para a sua palavra. Mas por que Deus pede para que os sacerdotes olhem para a sua palavra? E a primeira verdade que esse texto nos apresenta é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a consciência do pecado. Deus manda o profeta fazer 2 perguntas aos sacerdotes sobre a sua lei. Nós vamos ver isso no versículo 12 e no versículo 13. Mas agora eu quero ler com os irmãos no versículo 12. O profeta fala assim para o povo: se alguém leva carne santa na água de sua veste, e com a sua água tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam diziam: não. Note que a pergunta que Deus está fazendo está relacionada diretamente à palavra de Deus. Deus, para mostrar que o povo estava vivendo uma vida em pecado, que o povo estava afastado da sua presença, Deus faz com que eles olhem para a lei de Deus. E Deus usa um texto referente a Levítico 6
24 ao versículo 30, que era usado para o dia da expiação. Porque quando alguém tocava no animal que era morto no dia da expiação, ele se tornava santo. Mas o que eles estavam fazendo era completamente ao contrário daquilo que Deus havia dito para eles lá atrás. E o que Deus então queria? Que eles tivessem consciência do pecado. Que eles tivessem consciência do erro que estava acontecendo em sua volta. Meus irmãos, nós precisamos sempre entender que nós nunca conseguiremos conhecer o pecado se não for através da lei de Deus. Paulo fala em Romanos 5,13 assim, ó, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Antes de haver a palavra de Deus, ninguém sabia o que era pecado. Antes de Deus dizer isso é pecado, ninguém tinha consciência que aquilo era pecado. Se eu cometer um erro e não saber que aquilo é erro, o meu coração não vai estar pecando porque eu não sei que aquilo é erro. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus me mostra que aquilo é erro, aquilo se torna um pecado. E Deus ele deixou toda a sua instrução para o seu povo na sua palavra, na sua lei. Então Deus pede para o povo: olhe para a minha lei, olhe para a minha palavra e veja o pecado. Mas é interessante que Deus ele pede para o povo olhar e tenha consciência do pecado, porque é a própria palavra quem vai poder nos purificar de nossos pecados. Meus irmãos, a obra foi feita por Cristo, mas o Espírito Santo nos convence através da palavra de Deus. Paulo fala em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É somente através dessa palavra que nós conseguiremos entender que nós somos pecadores. É somente através dessa palavra que nós conseguiremos entender que nós temos o pecado em nossa vida. Porque, meus irmãos, se não fosse a lei dizer que era pecado matar, nós não saberíamos que era pecado. Mas é interessante que Deus ele mostra o pecado do povo, mas ele também mostra a miséria do povo. No versículo 13 ele fala assim, ó, e disse a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará imundo? E os sacerdotes responderam e diziam: ficará imundo. Meus irmãos, é fantástico quando Deus conduz a fala dele para o seu povo, para que o seu povo volte-se para a sua presença. Deus ele faz um trocadilho entre o versículo 12 e o versículo 13. No versículo 12 ele faz a referência ao dia do sacrifício, o dia do sacrifício da expiação. E no versículo 13 ele fala uma outra lei, um outro mandamento, que era que todo aquele que era do seu povo que não tocasse em animal nenhum morto, porque se tocasse seria impuro. Então ele fala isso para o seu povo, fazendo com que o povo olhasse para dentro de si e refletisse como haviam sendo as suas atitudes diante de Deus. Às vezes, na nossa vida, nós não olhamos para dentro de nós mesmos, nós não enxergamos a nossa miséria dentro de nós mesmos, nós olhamos para a miséria do mundo. Infelizmente, na igreja, hoje, tem sido mais um fórum do que um hospital. As pessoas têm mais apontado o erro do outro do que conseguir enxergar o seu próprio erro. Meus irmãos, a Bíblia nunca pede para que a gente aponte o erro de ninguém. Ao contrário, a Bíblia pede para que a gente olhe para dentro de nós e enxergue a nossa miséria. E enxergue a nossa pequenez diante de Deus. Sabe quem você é? Nada. Sabe quem eu sou? Nada. Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, fala assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos
nós caímos como a folha e as nossas curvas como um vento nos arrebata. Não sei como ainda tem crente que se acha alguma coisa. Não sei como ainda tem cristão que olha para o irmão do lado com um olhar de superioridade. Meus irmãos, sabe quem eu sou? Ninguém. Sabe quem nós somos? Nada. Mas o interessante é que Deus, toda vez que Ele mostra essa miséria no nosso coração, Ele não mostra para a nossa destruição. Deus, Ele nunca mostra o seu eu para simplesmente te acusar. Ele sempre mostra o seu eu para que você conserte a sua vida e viva uma vida digna em sua presença. E é por isso que Deus estava mostrando para o povo. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Deus estava dizendo: vocês são pecadores. Vocês se julgam a nação santa, vocês se julgam o povo que eu separei para mim, mas a atitude de vocês não tem sido nada daquilo que eu quero para vocês. Por isso, olhem para a minha lei. Por isso, olhem para a minha palavra e vejam a maneira como eu quero que vocês vivam. 1 João, no versículo capítulo 1, no versículo 8, no versículo 10, fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Toda vez que nós acharmos que somos superiores a alguém, nós estamos pecando. Toda vez que nós acharmos que nós somos melhores que alguém, nós estamos pecando. E Deus queria que o povo entendesse isso. Deus queria que aqueles irmãos tivessem a consciência de que a maneira como eles estavam vivendo estava errada. Mas é interessante que, enquanto nós não nos consertarmos diante de Deus, nada nos dará certo em nossa vida. O texto fala no versículo 14 assim: então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é a aspiração diante do meu rosto. Disse o Senhor. E assim é toda a obra da sua mão, e tudo que ali oferece é inútil. Nós vamos ver lá em Esdras, no capítulo 2, que quando eles voltaram para Jerusalém, eles reconstruíram o altar provisório e continuaram a oferecer as ofertas deles. Só que eles fizeram o altar provisório e acharam que aquilo estava ótimo. E começaram a construir para si noções, e começaram a olhar para dentro de si e se esqueceram da obra de Deus. E Deus então olha para eles e fala: todas as ofertas que vocês têm trazido para mim não passam de uma notícia, não passam de tudo. Sabe por quê, meu irmão? Não adianta eu trazer uma oferta em dinheiro, não adianta trazer uma oferta em alguma coisa se eu não trouxer junto a minha vida, se eu não trouxer junto o meu coração. Infelizmente a igreja hoje tem negligenciado, a igreja hoje tem tentado comprar o evangelho. Eu sou dizimista, eu dou a minha oferta e não preciso trabalhar. Tem um pastor, tem irmãos que vão e façam o serviço público. Era isso que o povo estava pensando. Nós estamos oferecendo a nossa oferta, nós estamos levando a nossa contribuição, mas eu não preciso fazer nada para a obra de Deus. Eu não preciso levantar do banco e servir a Deus um dia na minha vida. Deixe que as coisas de Deus, Deus cuida e eu cuido da minha vida. Eu tenho levado a minha oferta à abundância. É como Jesus conta. Os irmãos, quando nós não nos levantarmos verdadeiramente diante de Deus, Deus nunca irá em nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração quebrantado e contristado em sua presença. Eu não sei como tem estado a sua vida. Eu não sei como você tem passado os seus dias. Mas uma coisa eu sei: Deus quer que você volte. A Bíblia nos fala que nós somos separados de antemão para a vida
Nós estamos trabalhando esse ano o tema cuidar. Eu entendo que não tem nada melhor do cuidar do que nos unirmos juntos no propósito de Deus, de fazermos com que a obra de Deus aconteça. Neemias, quando foi tentado atrapalhar com que a obra de Deus fosse feita, Sambalate, as pessoas queriam proibir ele de reconstruir o muro, ele olhou para aquele povo e disse: eu não vou até vocês, eu estou empenhado numa grande obra. Que obra que você tem empenhado? Quando foi a última vez que você serviu a Deus? Quando foi a última vez que você se colocou verdadeiramente diante de Deus? A obra de Deus precisa ser continuada. Aquele templo precisava ser edificado. E Deus disse para aquele povo: olhe, reconsidere no momento em que vocês colocaram os alicerces do templo. Vocês iam catar 30 medidas de farinha, só tinha 20. Vocês iam colher 20 medidas de vinho, 50 medidas de vinho, só tinha 30. Sabe por quê? A minha obra foi deixada de lado. Os meus desígnios foram afastando-se do seu coração e você começou a pensar somente em você, e me deixou de lado. Meus amados, a palavra de Deus nos fala que enquanto nós nos colocarmos verdadeiramente diante de Deus, todas as nossas necessidades serão supridas. Quando nós buscarmos a face do Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa verdade, com toda a nossa integridade, Deus abençoará a nossa vida. Sabe por quê, meus amados? Enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha com nós. Enquanto nós buscamos a Deus, Deus se revela a nós. Aquele povo tinha deixado com que o seu coração se inclinasse e se desviasse dos chamados do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que Deus fala para eles: olha para a minha lei, olha para a minha palavra, que eu vou dar mais uma oportunidade de vocês recomeçarem a viver uma vida digna e correta em minha presença. O versículo 19 e o versículo 18 fala assim: onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês do ano, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente do celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira queimaram seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Deus está falando para o povo: coloque-se o coração de vocês na minha obra. Coloque a vida de vocês nos meus desígnios. E desde o dia em que vocês fizerem assim, eu abençoarei. Meus irmãos, Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a fazer com que eu e você viva a vida com a abundância que Cristo Jesus veio a nos oferecer. O que às vezes nos impede de vivermos essa vida e vida com a abundância que Jesus tem de nos dar? O que nos impede de vivermos essa vida e vida e abundância que Jesus tem de nos dar é a nossa arrogância. É o nosso egocentrismo, aonde nós achamos que somos só nós e mais ninguém. Aonde nós achamos que a obra de Deus não é relevante para a nossa vida, mas é relevante aquilo que eu preciso. Deus está olhando para esse povo dizendo: vocês precisam largar a mão de ser presunçosos e preguiçosos. Vocês precisam arregaçar as mangas e continuarem a minha obra. Porque o dia em que vocês se colocarem à disposição do meu serviço, eu abençoarei a vida de vocês. Meus irmãos, nós precisamos sempre entender que todos nós hoje somos os sacerdotes de Deus. E todos nós hoje, Deus continua dizendo: olhem para a minha palavra, olhem para a minha lei. Mas infelizmente hoje os sacerdotes sequer querem ler.
Meus irmãos, nós possamos ouvir essa palavra, entender que tudo que Deus disse aqui não é para nossa vergonha, mas sim para nossa edificação. E colocarmos a nossa vida novamente no altar do Senhor, buscando viver uma vida de santidade, sabendo que quando nós nos colocarmos diante dele, ele abençoará toda a nossa atividade. Que os nossos corações estejam inclinados à vontade de Deus. E que a nossa semana seja uma semana diferenciada, aonde nós coloquemos Deus e as suas coisas em primeiro lugar, sabendo que todas as demais coisas que nós necessitamos, Deus nos acrescentará. Deus abençoe a nossa semana. Que Deus nos guarde e nos fortaleça nessa nossa caminhada em santificação. Sabendo, irmãos, que nós precisamos ter menos de nós e mais de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Deus disse isso para o meu povo. Que vocês diminuam, que a vontade de vocês se procedam e que eu cresça no meio de vocês. Quanto mais eu crescer no meio de vocês, mais abençoado vocês serão. E Deus continua dizendo a mesma coisa para nós. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém, meus irmãos?